Muito bem, amigos. Estão aqui a Conferegis fazendo uma nova apresentação que esperamos ter uma grande repercussão ao vivo e depois replicando. Estou aqui na companhia de dois ótimos auditores fiscais, fantásticos auditores fiscais. De um lado, a professora Maria Lúcia Fatorelli, mais do que reconhecida hoje no Brasil como uma grande lutadora pela auditoria cidadã da dívida, não é verdade, doutora Maria Lúcia? E, do meu lado esquerdo, o auditor Paulo Martins, que é do Tribunal de Contas da União e presidente da Auditar, a entidade que representa os auditores fiscais federais do Brasil, do Tribunal de Contas da União. E, fazendo uma rápida apresentação, meu nome é Antônio Carlos Fernandes, presidente da Conferegis, e a Conferegis é uma entidade que representa os servidores do Poder Legislativo, tribunais de contas e os órgãos de fiscalização, investigação, regulação e controle. E secretário-geral da Pública, a Pública Central do Servidor, uma central específica que foi criada muito recentemente, em agosto, né, Paulo Martins, representando os servidores públicos no Brasil. E essa é uma iniciativa da Pública e da Conferegis em conjunto. Muito bem. Por que nós estamos fazendo isso, meus amigos? Os servidores públicos estão geograficamente espalhados por todo o Brasil, em nível federal, estadual e municipal, nas três esferas de poder. E nós temos a clara consciência da responsabilidade que essa estrutura estável de Estado tem para com a nação, tem para que a sociedade perceba a estrutura estável de Estado como sua parceira, de fato, nas soluções e encaminhamentos dos anseios da sociedade. Mas hoje a pauta é, sem dúvida alguma, um tema palpitante que é a dívida pública, né? A auditoria da dívida pública, e vamos falar também um pouco do 257, o PLP 257, que é um caso completamente à parte, que eu vou deixar até essa pauta para o Paulo Martins. Mas eu queria iniciar esse nosso trabalho, doutora Maria Lúcia, que a senhora usasse, por favor, um tempo para fazer a apresentação inicial desse trabalho fantástico e da maior importância que a senhora realiza em todo o Brasil. Certo. Bom, em primeiro lugar, muito grata, né, por essa oportunidade que a Pública coloca para a Auditoria Cidadã da Dívida, né, permitindo que possamos divulgar um pouco do trabalho que temos feito. A dívida pública no Brasil ela vem alcançando patamares cada vez mais elevados e comprometendo volumes crescentes de recursos. A dívida pública no Brasil, se formos comparar com o PIB, chegamos aí a um percentual se olharmos a dívida bruta, tanto interna como externa, já alcançamos 80% do PIB. E muita gente costuma dizer, temos países em que esse percentual supera os 100%. O problema é que os juros no Brasil são disparadamente os mais elevados do mundo. Então, o peso dessa dívida, anualmente, é absurdo. E aí, a nossa associação busca esclarecer que dívida é essa. Essa é a questão. Porque nós não gostamos de fazer um discurso moralista em relação à dívida, porque a dívida ela pode ser algo positivo. A dívida pode viabilizar ingresso de recursos que vão tornar realidade o atendimento de várias necessidades de investimentos, etc. Porém, o que nós temos investigado, como cidadãos, com todas as limitações que nós temos para acesso a dados, é que, quando investigamos, não encontramos essa justificativa em bens e serviços, em investimentos efetivos. O que nós temos encontrado é um conjunto de mecanismos
que geram a dívida pública sem contrapartida alguma. Então, nós temos investigado, nós temos focado a investigação aqui no Brasil, em termos de dívida externa, da década de 70 para cá. E em termos de dívida interna, do Plano Real até os dias atuais. Então, quando a gente olha primeiro a dívida externa, é uma dívida que explode na década de 70, é uma dívida que começa a década de 70 num patamar de 3 bilhões e termina em quase 80. Na época da CPI da dívida, que foi um processo totalmente abafado, pouca gente soube dessa CPI, nós pedimos os contratos que justificassem esse crescimento brutal da dívida na década de 70. Aqueles contratos, que são os contratos chamados do milagre brasileiro, de vários investimentos, eles não explicam nem 20% desse saldo da dívida que se multiplicou por várias vezes, por mais de 20 vezes, na década de 70. E aí nós continuamos a investigar. O que nós verificamos? A maior parte dessa dívida externa bruta da década de 70 eram dívidas privadas. Dívidas contraídas pelo setor privado. E que depois, na década de 80, com a crise que foi provocada pelos próprios bancos internacionais que ofereciam os créditos e, ao mesmo tempo, eles controlavam o Federal Reserve Bank, o Banco Central norte-americano, eles é que controlavam as taxas. Eles elevaram aquelas taxas para mais de 20% ao ano. Provocaram a crise de 82. Nessa hora da crise, vem o FMI e diz: o Brasil tem que fazer esses acordos nesses moldes. Que moldes eram esses? Toda aquela dívida pública e privada da década de 70 se transformou em dívida do Banco Central. Em contratos feitos em Nova York, segundo as leis de Nova York, com cláusulas abusivas, foram feitos acordos em 83, 84, 86 e 88, transferindo toda aquela dívida externa para as costas do Banco Central. E depois, há uma suspeita de que essa dívida com bancos, que correspondia a quase 80% de toda a dívida externa, que essa dívida passou por um processo de prescrição. Isso é gravíssimo. Uma dívida prescrita é uma dívida morta. No Equador, nós provamos essa prescrição. E aí, o que foi feito? Ninguém deu bola para isso. Essa dívida, que era a dívida contraída com bancos privados internacionais, foi 100% transformada em títulos, em papéis. Os chamados Braid, títulos Braid, plano Braid. Onde foi feita essa transformação? Em Luxemburgo, porque nenhuma bolsa de valores regular do planeta aceitaria fazer uma operação como essa, sem verificar a legitimidade daquele valor que estava sendo transformado em títulos. Esses títulos foram chamados pelo próprio mercado como papéis podres e foram utilizados em grande parte para comprar nossas empresas privatizadas a partir de 96. Então, eu estou dando esse exemplo, que aparentemente é longo, porque resgata toda aí essa trajetória da dívida com bancos privados, que é a maior parte da dívida externa brasileira, desde a década de 70. Por quê? É a origem da nossa dívida. Uma origem altamente questionável. Que, a partir daí, esses títulos Braid compraram nossas empresas, foram transformados em dívida externa e dívida interna. Foram o start, o início de todo esse processo de endividamento. A partir daí, vários outros processos ocorreram. Atualmente, quais os mecanismos que geram dívida pública? Um mecanismo absurdo, que são as operações de mercado aberto ou compromissadas, realizadas pelo Banco Central. O Banco Central, com a desculpa de controlar a inflação, ele recolhe todo o recurso que está fazendo parte da base monetária, ou seja, o volume de moeda em circulação em poder dos bancos ou depósitos à vista. Ele retira toda a quantidade de moeda que ultrapassa a 5% do PIB. Com isso, ele represa
um volume que já chega a R$ 1 trilhão. E entrega título da dívida pública para esses bancos. E remunera diariamente. Então, a média de juros dessas operações supera a taxa Selic. Só essa remuneração aí, de mais de R$ 1 trilhão diariamente, então a gente tem que colocar isso em cascata, dá cerca de 200 bilhões de reais por ano. Está vendo onde está o rombo das contas públicas? A outra é o tal do mecanismo do swap cambial, que garante a variação do dólar. Então, o que nós recebemos com essa garantia que o Banco Central deu para os bancos para pagar esse risco de variação cambial? Isso está gerando dívida. Então, o que nós queremos com a auditoria é essa transparência que deveria estar em outdoors pelas cidades, porque é o povo que está pagando essa conta. Então, é essa transparência que a gente quer. Que dívida é essa? Como ela foi contraída? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou? Quanto já pagamos? E quanto ainda devemos? Será que devemos? Então, esse é o objetivo da Auditoria Cidadã, envolvendo toda a sociedade, convidando servidores públicos, pessoas, trabalhadores da iniciativa privada, porque todos estão pagando essa conta. É verdade. E quando a senhora fala em 200 bilhões... Só um mecanismo. Só esse mecanismo nos leva aos exatos 200 bilhões de reais que estima-se ser o déficit do nosso orçamento, né? que precisa ser administrado adequadamente. E aí eu passo a bola para um outro auditor, que é o Paulo Martins, do TCU, e falou assim, Paulo, essa exposição que a professora Maria Lúcia Fattorelli fez nos leva a uma questão bastante momentânea, que é o governo, com base nessa história, principalmente da dívida pública, principalmente dos estados, fazer um projeto de lei, que é o PLP 257, que, a título de resolver o problema das dívidas dos estados, faz com que faz uma verdadeira... vira do avesso a estrutura estável de estados, os serviços públicos do Brasil. Faça a sua colocação sobre isso, por favor, Paulo Martins. Bom, primeiro agradecer a pública aí por essa oportunidade, né? Os auditores do TCU que têm a missão de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais é um tema que realmente nos interessa muito, né? E como entidade de classe, a Auditar tem se posicionado sobre determinados assuntos, o que a Fattorelli colocou aqui, e que se reflete desde quando começou esse bolo da dívida pública, que é uma falta de planejamento, né? Generalizada. Uma dívida que não tem limite, uma dívida que não tem condições, que a gente, né, no encarte que Fattorelli trouxe aqui sobre valores, né, do orçamento de 2015, totalmente obscuro, uma verdadeira caixa preta, né? E, enquanto isso, o governo fazendo um ajuste fiscal para pagar o juro da dívida pública, para pagar a dívida, e, enquanto isso, crianças estão morrendo nas ruas por falta de segurança, né? Pessoas estão morrendo aí nos corredores dos hospitais por falta de saúde pública, né? A qualidade da educação pública brasileira muito aquém do esperado, né? Para um país que tem um potencial, né? Eu acho que esse é o principal, isso deve gerar a indignação de cada brasileiro, entendeu? Porque nós estamos falando aqui de cifras elevadíssimas, mas a principal consequência disso tudo é a falta de investimento, né, do governo. Então, e aí, de um lado, o nosso governante vem com a proposta, olha, já temos que fazer um ajuste aqui, quem vai pagar a conta é quem está prestando o serviço público, né? É o trabalhador que está ali na ponta, prestando um serviço público para a sociedade. Então, vem com um projeto sem juízo, né?
totalmente sem... causa uma certa indignação, porque... Causa total indignação, aliás, porque coloca nas costas dos servidores públicos uma conta que não fomos nós que criamos, né? Bem, eu acho que é importante, em um ano de crise econômica, e política e fiscal, se pensar novas estratégias, mas o que a gente percebe é que os nossos governantes, às vezes, não têm esse juízo, eu diria, de, olha, tudo bem, vamos olhar para um ponto aqui, mas também vamos olhar para um principal, como é o caso da auditoria cívica da dívida, entendeu? Absolutamente necessária, né? Isso aqui é um monstro, né, para a sociedade. Então, é aquela velha história, né? Vamos jogar a sujeira debaixo do tapete, né? Enquanto isso, os servidores públicos devem pagar a conta. Isso absolutamente não vamos aceitar em hipótese alguma, né? Uma proposta que eu particularmente tenho opinião que é inconstitucional, porque ela estabelece obrigações que quebram o pacto federativo aí. Na verdade, tudo bem que se precisa realmente rever a situação dos estados, isso é necessário, né, de um ponto. Precisa se rever a questão da dívida dos estados, só que, vamos analisar, e eu acho que isso devia ser objeto de amplo diálogo com todos os setores da sociedade civil. Não, aí o governo Dilma vem e lança uma proposta já com o regime de urgência, conseguimos agora a retirada do regime de urgência, mas colocando nas costas dos servidores públicos aí congelamento de salário, não realização de concursos públicos, queda aí de valor nominal do salário. Isso caminha, daqui a pouco vamos demitir todo mundo e não vai ter mais serviço público, né? Para a sociedade. Então, a instituição do regime de previdência complementar, e aí isso eu falo com muita propriedade, porque represento os servidores federais na Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, como conselheiro, e sei que precisamos ter um grande cuidado, né, no trato da Previdência, porque, como os nossos colegas colocam muito bem, da Receita Federal, se tem colocou-se o déficit da Previdência como algo que existe, que não tem saída, que tem que ser revisto, e já colocam como propostas para você assinar embaixo. Eu acho que isso hoje nós não podemos admitir. Há uma falácia muito grande sobre o déficit da Previdência, a gente sabe, precisa ser estudado. Quem conhece o sistema previdenciário sabe que ele não existe, ele só se expressa por uma questão da desvinculação de receitas também. Nós precisamos ver também a questão do fundo aqui, constitucional do DF, que precisa também ter uma auditoria pesada em cima, né? A questão dos fundos dos militares também, do regime dos militares, precisa ser revisto, com certeza, porque não dá só os servidores, se colocar uma questão só para os servidores civis, federais e dos estados pagarem a conta, sendo que outras questões precisam ser melhor trabalhadas, né? Então, isso que causa perplexidade para nós. Nós realizamos na semana passada em Maceió o primeiro Congresso Internacional dos Auditores do TCU, tivemos ampla participação, vários ministros do TCU participaram, vários personalidades aí que trabalham essas temáticas, né? Estudamos esses assuntos, a questão da dívida pública, a questão da nossa preocupação com as reformas do sistema previdenciário, e a gente entende que isso precisa ser melhor trabalhado, não precisa dessa pressa toda, por mais que seja um tema latente, porque essas decisões elas são alicerces, né, para a economia brasileira. Então, se você toma uma decisão rápida, né, sem discussão, lá na frente você vai ter que revisitá-la novamente, né? E isso gera um desgaste muito grande. Eu queria contribuir também. Por favor. Volto a dizer, estão com 2 auditores fiscais aqui da melhor qualidade. O tema é de vocês. Não, porque a gente fez também um estudo, né, sobre o 257, porque ele traz, ele foi propagandeado como um remédio para a questão da dívida dos estados. E nós temos o único livro sobre dívida dos estados no Brasil é nosso, é da Auditoria Cidadã da Dívida. É um tema que não existe nem bibliografia. Então, os cidadãos em geral não tem nem como saber. E nesse livro, nós levantamos várias informações
sobre a questão da dívida dos estados e tivemos acesso a uma tabela que foi apresentada pela Secretaria do Tesouro Nacional à CPI da dívida. Ali tem a origem da dívida dos estados. É algo, assim, impressionante. Por exemplo, no caso, eu tenho até aqui, por coincidência, que eu estou chegando de um evento no Pernambuco essa semana, a dívida do Pernambuco, que foi refinanciada lá atrás pela União, era 137 milhões de reais. Milhões, com M. Isso era a dívida, considerada a dívida do Estado. Mas o valor refinanciado, olha aqui. Não, eu me recuso a falar esse número. Foi 1 bilhão 382 milhões. Por que isso? Vamos só repetir. De 137 milhões para 1 bilhão 381 milhões. É essa a... Lá na fonte. Agora, que mágica é essa? Como é que 137 se transforma em 381,9? Que mágica é essa? Os passivos do Banco do Estado de Pernambuco, que foi privatizado, quando ele foi privatizado, bem baratinho, o banco privado que comprou levou todos os edifícios, todos os móveis e equipamentos que tinham acabado de ser trocados antes da privatização, todo o dinheiro em caixa, todos os créditos a receber e o passivo que era do banco. Não, esse o setor privado não levou. Esse se transformou em dívida do Estado. Negócio então, fantástico. e olha em que proporção. Então, se fôssemos fazer uma auditoria rígida, no nascedouro, tudo isso aqui, isso é outra coisa. Isso não é dívida pública. Isso é outra coisa. Dívida pública, não. Então, já começa por aí. O Estado pagou religiosamente todos esses anos e, atualmente, tem uma dívida interna de 8 bilhões e meio. O que o PL 257 propõe? Um alongamento por 30 anos dessas dívidas, mas não é um alongamento de graça, não é uma benesse. O Estado é obrigado a assinar um aditivo oneroso. Tudo aquilo que está sendo alongado vai ter um custo. E mais, se o Estado quiser um desconto, que ele pode optar também por um desconto de 40% nos próximos 24 meses, ele tem ainda que assinar um outro aditivo também oneroso e tem que aplicar mais medidas ainda. Dessas entre essas medidas que o Paulo mencionou, o congelamento, até o plano de demissão voluntária, né? Quer dizer, podem mandar embora. Essa mudança do regime de previdência e tudo mais, mas o que está nesse projeto que nos chamou a atenção? Quer dizer, ele não resolve o problema dos estados. Ele alonga, mantém esse sistema da dívida, que se passasse por uma auditoria séria, a maioria dessa dívida seria simplesmente anulada. E aí, o que ele faz? Com essa desculpa de estar ajudando os estados, que não está ajudando coisa nenhuma, está mantendo o sistema, coloca todo esse peso nas costas dos servidores, mas lá no meio, 2 mecanismos nos chamaram a atenção. Um deles transforma a União em seguradora internacional de investimentos. Na exposição de motivos, ainda chegam a colocar que esse fato da União ficar como seguradora internacional é necessário porque o setor privado não aceita isso. Claro que não. É tão prático, né? Quem vai ficar como seguradora internacional, quer dizer, qualquer investimento, seja de empresa nacional ou internacional, deu errado, a União vai bancar? É isso? O outro dispositivo que nos chamou a atenção, a garantia de remuneração da sobra de caixa dos bancos. Aquele exemplo que eu dei das operações compromissadas, que o Banco Central recolhe
tudo que ultrapassa 5% do PIB, porque ele acha que vai gerar inflação. Ora, nem vou entrar nesse debate, mas é claro que não gera. Mas ele recolhe, esteriliza esse valor e paga juros. Isso está sendo mundialmente criticado, porque nesse volume de 1 trilhão, tem operações que já duram há 3 anos. Quer dizer, é muita incompetência. Controle de liquidez em operações que já duram mais de 3 anos, isso é gravíssimo. Então, o que está embutido aqui no 257? De forma sutil, uma alteração naquela Lei 4595 do mercado financeiro, de tal forma que, além de utilizar os títulos para essa troca, o Banco Central vai poder simplesmente remunerar os depósitos que os bancos fazem. Depósitos voluntários, não são os depósitos compulsórios, voluntários. Então, a situação, em resumo, é a seguinte: tudo que o banco não consegue emprestar, ele pode depositar no Banco Central e o Banco Central vai remunerar. Desatrelado do título da dívida. Quer dizer, nós não sabemos nem em que parâmetro que vai se dar essa remuneração. Então, o debate que tem que ser feito aqui é o seguinte: um Estado que tem que engessar o serviço público da forma que o PLP 257 está engessando, junto com todas as outras medidas que estão aí, de aumentar a DRU para 30%, de acabar, esquartejar a Previdência Social e etc, etc. Estamos vivendo isso, mas temos recurso para remunerar a sobra de caixa do banco? Temos recursos para atuar como seguradora internacional de investimentos? Olha, é a transformação do Estado brasileiro num servidor dos interesses do capital financeiro especulativo, tanto nacional como internacional. Isso está escancarado. Quem ainda tinha alguma dúvida da relação da dívida pública com os direitos dos servidores, está escancarado, está dito com todas as letras aqui no PLP, que ele fala que o objetivo é assegurar a manutenção da estabilidade econômica, o crescimento econômico e a sustentabilidade da dívida pública. Está dito isso lá. Então, é urgente lutarmos por uma auditoria dessa dívida, porque a dívida está servindo de desculpa. Essa montanha que virou essa dívida pública está servindo de desculpa para esquartejar o Estado brasileiro, tirar direitos dos servidores e afetar a sociedade, porque, como você falou muito bem, o servidor não está ali tendo benefício para si, ele está ali prestando serviço para a sociedade. Se você acaba com o serviço público, quem vai sair mais prejudicado é a sociedade que precisa do serviço público, é a sociedade, a parcela mais pobre, que não tem como recorrer a uma educação privada, uma saúde privada, etc. Né? E diante disso, de uma exposição como essa, e fica uma questão, Paulo Martins, de como é que o Tribunal de Contas da União, né, pode intensificar também de sua parte a fiscalização, a transparência em cima do orçamento, dos orçamentos todos que são apresentados. Qual o papel que o Tribunal de Contas da União pode exercer nesse momento com esse problema tão grave quanto a dívida pública? Onde que o Tribunal de Contas entra efetivamente com a sua contribuição nesse processo? Uhum. Primeiro, só complementar uma coisa que o Fattorelli falou aqui, que o PLP 257 tenta resolver um problema, mas vai criar outro, né? E nem vai resolver nenhum, né? Esse alongamento não é a solução, é empurrar para o futuro o problema, né? E vai criar um caos no serviço público, né? Com carência de servidores, né, qualificados. Isso vai gerar um despejo aí do serviço público e, com certeza, vai criar um problema muito maior, na minha visão, para os estados. Mas, respondendo a sua pergunta, Antônio Carlos, o tribunal tem a missão constitucional de zelar pelo patrimônio público, né, pelo erário. Então, o tribunal realiza também seus trabalhos de fiscalização, né, as auditorias, seja na tomada de contas também, punindo gestores corruptos, né, fiscalizando e combatendo a corrupção. Essa é a principal missão do tribunal, mas também cobrando que se melhore a transparência dos estados. Para vocês terem uma ideia, nós que somos especialistas, às vezes temos dificuldade, né, de acessar determinadas informações, quem dirá
o cidadão comum, né? Então, a gente sempre pauta a necessidade de se ter um maior controle social, né? Na sexta-feira agora, na próxima sexta-feira, nós estaremos implementando um projeto piloto aqui nas escolas do Distrito Federal para estimular o controle social dos estudantes nas escolas públicas, mas quando essa sociedade se interessa pelo tema, então eu quero saber as informações do orçamento para mim poder cobrar meu parlamentar que eu elegi aqui e para mim poder contribuir aí para o Tribunal de Contas da União. Nós somos 1.700 auditores. Infelizmente, não conseguimos estar em todos os locais, né? Então, sem a participação da sociedade, sem o controle social, isso fica muito difícil, não, fica impossível, né? Então, o que você colocou muito bem, é preciso ampliar a transparência. Eu entendo que o tribunal tem essa função de cobrar, né, através de seus relatórios, através das fiscalizações, que se ampliem os mecanismos de transparência, que sejam mais palatáveis para a sociedade, que sejam mais compreensíveis, né? A gente tem trabalhado, inclusive, nos nossos relatórios internos, em determinados trabalhos para facilitar o entendimento, né? Para que as pessoas possam compreender o trabalho que o tribunal realiza, né? E possam também demandar o tribunal, né? Como a Fatorelli conversamos há pouco aqui, né? O tribunal tem que ser também uma guarida de consulta de informação. Você tem que cobrar uma informação do tribunal e ele tem que dar uma resposta, né? É o que nós temos falado. Falamos na semana passada no Congresso. O TCU ganhou uma visibilidade gigantesca no ano passado, com o parecer pela rejeição das contas de 2014. Hoje mesmo saiu o parecer da unidade técnica com o parecer pela reprovação das contas do governo de 2015. Isso trouxe uma visibilidade para o tribunal, mas a sociedade passou a conhecer a função do TCU. Essa é uma realidade, só que nós precisamos dar uma resposta, né? O que nós... até para justificar o nosso trabalho. Nós precisamos ter consciência disso, né? O tema do nosso congresso foi o TCU e a sociedade, qual o papel dos auditores. Então, se de um lado você tem um tribunal de contas com um aparato técnico excepcional, e de outro você tem a sociedade carente de serviço, de infraestrutura, de benefícios, serviços públicos. Ela quer olhar para esse tribunal e entender que ali não só o trabalho que o tribunal realizou nas contas de governo, mas que, através das suas fiscalizações, ele contribui, né, para a melhoria dos serviços públicos, né? A sociedade precisa ter essa visão do tribunal, né? E o tribunal precisa dar respostas, né? Porque essa cobrança já está vindo, né? E nós auditores... Mesmo, né? Exatamente. A auditoria cidadã mesmo cobra muito isso. A função do tribunal. E o tribunal precisa estar... a gente também precisa entender que o Tribunal de Contas da União é uma casa da sociedade, entendeu? Aquilo ali está ali à disposição para servir o povo, né? É o que nós sempre dizemos, né? O nosso lema de guerra é: nós, auditores, não servimos a um governo, nós servimos a uma nação brasileira, né? Então, esse lema de guerra, desculpa, Paulo, mas tem extensivo a toda a estrutura estável de Estado. Exatamente. Atendemos a governos, atendemos a sociedade brasileira, não a governos, eventualmente. Exatamente. Os governos passam, né? E o nosso patrão é a sociedade, tem que cobrar o nosso trabalho. Eu acho que isso é importante. A sociedade precisa, sim, ver utilidade. Precisamos ser os primeiros a apontar os nossos defeitos. Precisamos melhorar em vários aspectos. A governança, a gente cobra, também precisa ser constantemente melhorada, a governança do Tribunal de Contas da União. As suas funções, a agilidade e como que eu posso dizer, a qualificação técnica do seu corpo técnico ser constantemente melhorada para poder identificar. Porque você imagina, nós técnicos aqui olhamos para isso e vemos dificuldade. Então precisa se investir em qualificação para que a gente possa compreender. Foi assim no processo das pedaladas, né, fiscais, que ficou famoso, né? Era uma sistemática que já vinha ocorrendo, né? Os auditores identificaram em maior grau isso em 2014. Então, a partir do momento que nós identificamos, nós lançamos isso no relatório, né? Nós não estamos aqui vangloriando o resultado A ou B, a repercussão que isso deu política. Nossa função é técnica, né? Independente do governo A, B ou C, nós vamos estar ali, faça chuva, faça sol, exercendo o nosso papel.
né? Infelizmente, isso se desdobrou para o descumprimento de legislação fiscal, né? Um descumprimento frontal da Lei de Responsabilidade Fiscal, que existe desde 2000, né? Que direciona a responsabilidade fiscal de estados e da União também, mas também nos faz refletir que a lei se aplica para todos, né? Então, desde aquele pequeno gestor corrupto ali que não presta conta dos recursos públicos que recebe, até mesmo a presidência da República, né? Agora... Exatamente, ele levantou, estou há 2 horas querendo levantar esse material que você trouxe, professora, e que estará depois disponibilizado exatamente nos nossos portais para consulta, tanto em todas as suas colocações, mas aqui a gente olha e vê aqui um buraco negro de 480 bilhões. Isso. Pois é. Emenda o que você ia comentar com ele, professor. Sim. O que eu ia comentar com ele, essa questão do Tribunal de Contas, realmente, há um grande anseio da sociedade, porque a gente vê, às vezes, o Tribunal de Contas fiscalizando, desde, como você falou, o menor gestor ali de um conselho, de uma coisa... Mas não pode ficar de lado o critério da relevância. E eu tenho certeza que vocês aplicam esse critério da relevância. Nós, da Auditoria Cidadã, estamos muito preocupados, por exemplo, em 2015, nós vimos que a dívida pública cresceu 732 bilhões de reais em 11 meses, segundo dados do Banco Central. A planilha está aqui, depois, se você quiser também colocar no site. Está disponibilizado no site. Para todo mundo ver, porque os números... a gente agora usa só foto, sabe? Porque os números são tão... Né? Ó, o quadro do Banco Central de títulos públicos federais. Em 31 de janeiro estava em 3 trilhões 204, terminou dezembro com 3 trilhões 900 e tanto, que dá um crescimento de 732 bilhões de reais só em 2015. E aí, se a dívida fosse aquilo que todo mundo em geral acredita que a dívida, se a dívida existe, você recebeu aquele recurso. Nós recebemos esses 732? Não houve um investimento em 2015? Que dinheiro é esse? 732, que virou dívida. E, a partir do momento em que gera dívida, vem juros e encargos em cima. E exigência de ajuste fiscal para pagar. Então, nós começamos a pesquisar quais os fatores de crescimento dessa dívida. E, para nós, ficou evidente que é pagamento de juros, sendo que o artigo 167 da Constituição proíbe a emissão de dívida para pagar despesa de capital. E juros... Desculpa, o artigo 167 da Constituição coloca como limite para a emissão de títulos as despesas de capital. Juros não são despesas de capital, são despesas correntes. Então, como é que nós estamos emitindo dívida para pagar despesa corrente? Nós verificamos que está havendo aí uma mega pedalada. A contabilização de grande parte dos juros como se fossem amortizações, para permitir essa emissão de título para pagar juros. Nós temos, inclusive, um estudo sobre isso, posso transmitir também para todos. Além disso, o que mais impactou aqui na dívida? As despesas com tal do swap cambial. Sendo que nós resgatamos um parecer do Tribunal de Contas, brilhante, de um auditor, que coloca que essas operações seriam ilegais, porque o Banco Central teria autorização para negociar com moedas. E o swap cambial não é negociação de moeda, é uma negociação de risco. E o Banco Central não estaria autorizado a isso. E, principalmente, a bancar esse risco e gerar dívida pública para pagar esse risco. Quanto foi esse prejuízo? Olha, nós somamos os meses em que deu resultado negativo, porque quando dá positivo, ele é meramente contábil. Quando dá negativo, o Banco Central paga. De setembro de 2014 a setembro de 2015, passou de 200 bilhões de reais de prejuízo. Então, esse fica aí um pedido para que
a gente possa avançar nisso e que, se o Tribunal de Contas não quiser pautar isso, que, enquanto entidade da sociedade civil, a pública, E a auditar, junto com a Auditoria Cidadã, que a gente, com os dados disponíveis publicamente, porque nós não usamos os nossos cargos para obter dados sigilosos, mas com os dados públicos, que a gente dê essa resposta à sociedade. Porque não tem condição, nós estamos pagando uma conta que não é nossa. E nessa busca de verificar, para onde foi o dinheiro, nós elaboramos esse quadro aqui, ó. Nós pegamos as receitas de 2015 realizadas, não são as previstas, não, realizadas, regime de caixa, no ano de 2015, de acordo com a página que está lá na Transparência Brasil da CGU. Comparamos com dados oficiais também, na página do Senado Federal, Siga Brasil, sistema CIAF, que é o Sistema de Contabilidade Pública, todas as despesas. E nos assustamos com isso. Enquanto o total de receitas realizadas somam 2.748 bilhões, o total de despesas somam 2.268 bilhões. Quer dizer, uma diferença de 480 bilhões a mais nas receitas. Quer dizer, o volume de receitas superou as despesas pagas em 480 bi. Como esse volume de recursos era muito elevado, antes de divulgar isso, nós pedimos esclarecimentos à CGU, ao Tesouro Nacional e ao TCU. A CGU disse que repassou para o Tesouro, porque o Tesouro é que organiza os dados do CIAF. O Tesouro nos pediu prorrogação de prazo e, depois da prorrogação de prazo, nos respondeu que a nossa pergunta era genérica. Então, não tivemos a resposta da Secretaria do Tesouro, onde estariam esse quase R$500 bilhão. O TCU teve muito mais consideração conosco, fez uma resposta e reconheceu que houve uma emissão excessiva de títulos em 2015. Ora, se houve uma emissão excessiva e se a receita foi realizada, isso significa que não foi simplesmente emissão, houve leilão. Houve emissão e houve leilão, e o dinheiro entrou. Então, diante da desigualdade social, que você colocou muito bem, que existe aqui no Brasil, como explicar se esses 480 bilhões estavam no caixa do Tesouro? Por que não foram feitos investimentos? Sendo que as estradas estão aí precisando de recuperação, os hospitais, as escolas, poderiam ter sido feitos diversos investimentos geradores de emprego. Nós temos milhões e milhões de brasileiros desempregados e desesperados. Então, olha, a dívida se relaciona com tudo isso. Por quê? Houve uma emissão excessiva, aumentou a nossa dívida e agora está aí, todas as manchetes estampando que a dívida está crescendo demais. Por que está crescendo demais? Porque houve emissão excessiva em 400 e tantos bilhões? O que é isso? E onde foi esse dinheiro? Então, olha, é urgente, eu não me canso de repetir, enquanto eu for viva, vocês vão me aguentar, dizendo, é urgente realizar uma auditoria com participação da sociedade. A sociedade tem que participar desse processo. Não pode ser um processo simplesmente burocrático de contábil. Não pode ser. Tem que ser um processo amplo, integral, como foi feito no Equador. O presidente do Equador, Rafael Correa, baixou um decreto em 2007 para fazer auditoria, convocou a sociedade civil nacional e internacional e convocou os técnicos do país também. Olha, foi um trabalho de cidadania, um trabalho maravilhoso. Nós comprovamos as irregularidades. O Equador conseguiu anular, com a concordância dos credores, 70% de sua dívida externa em títulos. E o dinheiro, pela primeira vez na história, os gastos sociais superaram, ficaram 3 vezes superiores aos gastos com a dívida. Então, é um exemplo, é um exemplo real de um outro país. Então, é isso que a gente precisa. Agora, para isso, vai ter que ter muita mobilização social. Porque enquanto quem paga a conta está pagando, está se sacrificando e está calado, nada acontece.
Quem paga a conta tem que participar, tem que se inteirar e tem que fazer a sua parte. E aí eu pergunto, diante de uma explanação como essa, Paulo Martins, eu pergunto o seguinte, o que pode ser feito pelo Tribunal de Contas da União, onde que as estruturas estáveis estão, e aí nos colocamos, inclusive, enquanto entidades públicas, a Confelestes, a CSPM, todas as entidades que compõem esse espectro, por exemplo, que tem o veto que houve presidencial para a proposta de auditoria cidadã da dívida. Né? Houve o veto e a semana passada foi mantido esse veto. O veto foi mantido. Assim como o TCU fez um brilhante trabalho com a sua estrutura estável, um brilhante trabalho que está aí, como você falou no início, e que faz parte já da história do Brasil, né? Onde que a gente pode ter o TCU ajudando nesse processo e que gerou esse veto, que manteve o veto, mas o que a gente pode dar de subsídios para tentar demover essa decisão, demover os parlamentares, a estrutura, o Congresso Nacional, desse veto, de manutenção desse veto da auditoria estatal. Bom, embora você não tenha iniciativa prevista no plano plurianual, nada impede, né, de se realizar. O que falta, precisamos ser bem honestos, é falta de vontade política, né, de se realizar. Eu imagino que tem um medo do monstro que a gente vai encontrar aí. Né, mas que a sociedade, que é a principal interessada, precisa provocar isso. Né? O tribunal pode realizar a auditoria, né, temos vindo trabalhando, cobrando isso já há algum tempo. Se intensificou aí no último ano com a nossa parceria. A gente dialoga bastante com a auditoria cidadã e com as outras parceiras aí que defendem que o tribunal realize. Eu acho que, inclusive, esse trabalho, embora seja feito por técnicos, o tribunal já experimentou a realização de audiências públicas, né? Eu acho que esse é um tema que, quando o tribunal, eu espero que seja breve, se debruça sobre ele, que tenha, de fato, a participação também da sociedade, porque é um tema complexo, né? E, como a Fattorelli falou, isso preciso se ver também como um ato de cidadania, né? Auditar a dívida que consome a maior parte dos nossos recursos que poderiam... Imagina, num momento de crise como esse, todo mundo está fazendo saneamento de despesas. Eu fiz as minhas, né? E consegui economizar alguns tostões por aí. Né? Se nós realizarmos nos cofres públicos este mesmo trabalho, né, e conseguirmos sanear as nossas despesas, isso vai se refletir em maiores investimentos, como vocês colocaram muito bem o que aconteceu no Equador. Né? Então, agora, precisa dar o pontapé inicial. Né? A gente faz toda uma digressão sobre isso aqui, mas precisa botar a mão na massa e se iniciar o trabalho. Né? E isso ainda carece muito aqui no governo federal. Né? Não só a função do tribunal, né, que a gente tem que cobrar, inclusive como auditores também, cobrar que o tribunal inclua nos seus planos de fiscalização a realização desse trabalho. Né? Acho que é fundamental. Me indignou muito, eu disse isso lá no nosso congresso ao nosso secretário-geral. Né? Nós assumimos a associação há 1 ano. Né? E logo que assumiu, na primeira semana, assim, teve a abertura do plano de controle externo para a sociedade. E as entidades da sociedade civil, nós mesmos, auditores organizados, não estávamos lá participando. Né? Então, isso é absurdo. Né? Nós precisamos interferir, sim, nos posicionar e falar, olha, sobre esses pontos aqui nós não abrimos mão. Né? Entendemos que temos avançado nesse sentido. Né? Os auditores precisam cobrar mais que o próprio tribunal. Né? Olhe para a sociedade, escute a sociedade, né, para saber quais são os principais anseios e aí execute seus trabalhos. Só assim a sociedade começará a enxergar no tribunal realmente um órgão de cidadania. Né? Bom, estamos caminhando já para o nosso final, mas eu queria que
cada um tivesse, então, um tempo, estabelecemos aí de 5 minutos, para fazer algumas considerações finais e em final de contas, o que esse evento que nós estamos realizando aqui no Interleges, no Senado, no Interleges, que está disponibilizando também seu espaço e, portanto, participando também dessa discussão, né? O que nós temos para contribuir, deixar como contribuição a sociedade dentro dessa discussão de hoje. Bom, é muito importante essa oportunidade, porque o que está acontecendo com o nosso país é muito grave. Recurso é uma coisa que não falta nesse país. Nosso país é um dos países mais ricos do planeta. Nós temos recursos de todas as espécies, temos recursos financeiros, como foi mostrado aqui, e essa questão da dívida pública, essa montagem, ela está chegando a um patamar que está levando, está servindo de justificativa, não só como esse 257, que engessa todo o Estado, penaliza o servidor e a sociedade, como também possibilita espaço, abre espaço para outros esquemas que estão surgindo em todo o país. Nós temos denunciado um esquema ilegal de geração de dívida para estados e municípios por meio da criação de empresas, sociedades anônimas. Gravíssimo isso. Na minha cidade natal, Belo Horizonte, criaram a PBH Ativos, S.A. Essa modalidade está em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, começando lá em Pernambuco, onde eu estava. Essas empresas são criadas com 2 objetivos. Primeiro, o ente público transfere para elas, doa patrimônio público e ela vende para aplicar em políticas públicas. Ora, esse papel é o papel do Estado. E a gente chama de doação, porque em alguns casos é doação mesmo. No caso de Belo Horizonte, foi doação. A prefeitura, o município de Belo Horizonte doou imóveis e a PBH Ativos ia leiloar para aplicar o recurso, teoricamente, em investimentos necessários ao município. Só que nós conseguimos barrar esse leilão. Uma advogada, que é militante lá da Auditoria Cidadã, barrou esse leilão. Está lá, por enquanto, com liminar. O que mais que essas empresas fazem? Emitem debêntures com garantia do setor público. Debêntures são títulos, obrigações financeiras que pagam juros. Os juros, no caso de Belo Horizonte, eram IPCA mais 11%. Uma mega remuneração. E o próprio Banco BTG Pactual, que foi o banco que organizou toda essa operação, comprou todas as debêntures. Elas nem foram para o mercado, ele mesmo comprou tudo. E nesse PLP 257 tem um dispositivo que permite que a União receba bens e direitos de participações acionárias controladas por Estado e Distrito Federal. Será que isso aqui não são essas debêntures dessas empresas que estão usando, inclusive, a dívida ativa como garantia das debêntures? Algo totalmente ilegal. Tem parecer do TCU sobre isso também. Então, por que eu estou trazendo isso aqui no final, né? Tem tanta coisa acontecendo que, se a sociedade civil não estiver vigilante e exigir que os órgãos públicos atuem rapidamente, esse esquema das SAs está espalhando como uma praga em todo o país. Nós já detectamos em várias cidades e em vários estados. Nós, com toda a limitação de uma associação sem fins lucrativos. O que nós vamos esperar? Que isso esteja instalado? Que a União já tenha absorvido todas essas debêntures, mais uma vez, como dívida? Não. Olha, fica aí o convite, todo mundo que tiver interesse, a Auditoria Cidadã está de portas abertas para todas as pessoas que quiserem contribuir. Participar dos grupos de estudos, dos núcleos, criar novos núcleos onde não exista.
Acesse a nossa página, auditoriacidadã.org.br. Acessem também no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida. E participem. Participem, venham contribuir, porque há muito que fazer por nosso país. Nosso país deveria estar em outro patamar. Era para todos os cidadãos e cidadãs desse país terem um padrão de vida excepcional, considerando as nossas riquezas. E isso não está acontecendo por vários motivos, principalmente porque tem uma dívida no meio do caminho. Nós queremos enfrentar esse processo. Muito grata. No meio do caminho há uma pedra. Há uma pedra. Já que eu sou mineira, eu fico aí copiando o Carlos Drummond de Andrade. Então, meu amigo Paulo Martins, auditor Paulo Martins, quais suas considerações, afinal, depois dessas abordagens que vocês fizeram aqui, o que nos resta fazer daqui para frente, Paulo Martins? Bom, primeiro, já que é para finalizar, agradecer a oportunidade. Eu acho que esse espaço é fundamental, né, para tratar de um tema que é de suma importância, né, que é a dívida pública e os seus efeitos. Um deles é o próprio PL 257. Mas eu acho que, para as entidades que nos acompanham aí pela internet, precisamos replicar isso aqui. Essa discussão, as entidades têm de ter o compromisso de chamar a discussão, e nós nos colocamos à disposição também para integrar esses debates. Eu acho que precisa haver uma atenção maior, né? Mostra também a importância das entidades estarem olhando os temas que são de fato importantes para a sociedade, as entidades que representam os servidores, representam os trabalhadores, né? Aproveitar que aí nós temos um efeito PL 257 que nos uniu todos os servidores públicos, né? Eu sempre procuro visualizar um ponto positivo, né? Eu acho que o PL 257 teve um ponto positivo que foi de nos unir. Uma coisa que ninguém conseguiu. Exatamente. O governo deu um tiro no pé, porque acabou nos mobilizando ainda mais. Eu acho que precisamos nos manter organizados, unidos, para enfrentar esse debate aí que vem chumbo grosso. Nós precisamos estar blindados para proteger o serviço público, que eu acho que é o principal. Protegendo o servidor público, a gente protege a qualidade do serviço público que é prestado para a sociedade. Então, fica aqui a minha intervenção para a gente ampliar, contar com a participação da sociedade e das entidades para replicar esses momentos aqui de discussão. Para os cidadãos que nos acompanham, participar mais, se inteirar mais, se interessar pelo assunto. É fundamental a presença do controle social. Essa vai minha provocação aqui de não só cobrar dos órgãos de controle. Eu acho que é importante que a sociedade veja nos órgãos de controle importante guarida, cobrar a atuação do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas nos estados, dos demais órgãos de controle, mas também de participar ativamente na discussão desse tema. E também, aproveitando que nós estamos num ano eleitoral, né, é muito importante que cada um de vocês cobrem dos seus governantes, né? Vamos ter eleições municipais agora, né? Para os vereadores também. É fundamental que quem vocês elejam estejam atenados com esses temas. É inadmissível que nós temos representantes políticos que não se interam sobre assuntos de suma importância para a sociedade. E que isso também se replique em 2018, né? Que nós possamos eleger, nessas próximas eleições aí, governantes que tenham mais respeito pela sociedade, respeito pelo dinheiro que é do povo, entendeu? Então, que tratem essa temática como uma prioridade. Então, fica aí a minha intervenção e, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero, então, ao mesmo tempo que agradeço a professora Maria Lúcia Fatorelli, que se dispôs, ao Paulo Martins, ao presidente da Audistar, faz parte disso tudo, de toda uma mobilização das nossas entidades, para que a sociedade perceba a estrutura estável de Estado, professor Fatorelli, como parceiras na solução dos problemas do Brasil. Nós apresentamos tanto ao governo que estava na administração antes dessa interinidade que estamos vivendo. Apresentamos propostas, como estamos apresentando propostas a este governo interino que assumiu agora. Isso. Estamos apresentando como que as estruturas estáveis de Estado podem contribuir para a solução das crises do Brasil. E, sem dúvida alguma, aproveitarmos os meios de comunicação, como estamos fazendo agora,
e levar essa discussão a todos os rincões do Brasil, levar a todas as entidades, é o que nós estamos propondo, e agradecendo ao Interlegis, ao Senado Federal, ao ILB e aos nossos 2 participantes por mais esse evento. Muito obrigado a todos. Muito grata também.